Olá, estou aqui mais uma vez com você. É bom saber que você está atento às nossas aulas e que você está aí nos acompanhando. Isso é muito bom e muito importante. E hoje falaremos sobre plano de cargos e salários e vamos contextualizar a sua importância. Convido você a se acomodar muito bem aí em sua poltrona para que esse entendimento seja bem apreendido. Vamos nós? E aí, vamos agora à nossa problemática do dia. Vamos pensar um pouco. A empresa X da questão é uma empresa familiar de 75 anos de fundação. Seu fundador, senhor Luiz da Costa, ainda encontra-se no comando geral. A empresa cresceu nos últimos anos, mas a gestão ainda permanece aos olhos e modos do senhor Luiz. Uma vaga surgiu na empresa para o cargo de controladoria. O Departamento de Recursos Humanos iniciou um processo de seleção para o cargo, mas logo foi impedida de seguir com o processo, pois o senhor Luiz queria para o cargo seu amigo de longas datas. O mal-estar logo tomou conta da empresa. Você saberia dizer como esta situação poderia ter sido evitada? Essa é a nossa problemática de nossa aula de hoje. Um pouquinho complexa, mas é importante você perceber como faz diferença um plano de cargos e salários. E para que nós comecemos a falar sobre plano de cargos e salários, vamos primeiro entender o que é cargo e o que é salário. Vamos às definições de cada um deles. Me acompanhe. Cargo é uma composição de todas as atividades desempenhadas por uma pessoa, o ocupante, que podem ser englobadas em um todo unificado e que figura em certa posição formal do organograma da empresa. Assim, para desempenhar as suas atividades, a pessoa que ocupa um cargo deve ter sua posição definida no organograma. E salário? Salário é a contraprestação mínima devida e paga diretamente pelo empregador a todo trabalhador, inclusive ao trabalhador rural, sem distinção de sexo, por dia normal de serviço. O salário, ele deve ser capaz de satisfazer em determinada época e região do país as suas necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. Ficou claro para você o que é cargo e o que é salário? Porque esta definição vai permear a nossa aula, pois tudo que será desenvolvido dentro do plano de cargos e salários tem a ver com os cargos e salários. Vamos agora entender o que é um plano de cargos e salários, ou melhor dizendo, bem simples, PCS. É uma ferramenta utilizada para determinar ou sustentar as estruturas de cargos e salários de forma justa dentro da organização. Qual o objetivo de um PCS? O objetivo de alcançar os equilíbrios internos e externos, através da definição das atribuições, deveres e responsabilidades de cada cargo e os seus níveis salariais. Você deve estar percebendo que esta competência, esse estudo que hoje nós estamos desenvolvendo, vem linkando com as nossas aulas anteriores. Mas é isso mesmo, você já viu exatamente na parte de treinamento e de capacitação, algo sobre cargos, sobre a valorização. Você viu que dentro da parte de retenção de talentos, é importante se ter um plano de cargos e salários. E agora nós estamos abrindo exatamente essa ferramenta chamada plano de cargos e salários. É isso que eu quero que você preste atenção e esteja sempre linkando as nossas aulas, umas com as outras, porque esse é o processo para que você formule o seu aprendizado como um todo. Vamos dar continuidade. Qual a importância para a empresa de um plano de cargos e salários? A importância vem no estabelecer o equilíbrio interno e externo dos cargos,
estabelecer as atribuições, deveres e responsabilidades do cargo e estabelecer a faixa salarial de cada cargo. Definir também para cada cargo os aspectos relativos à escolaridade, experiência, iniciativa pessoal, proatividade, responsabilidade, horários, condições e riscos de trabalho. Definir a hierarquia dos cargos a partir da responsabilidade e contribuição para o resultado da empresa. Nessa última parte, você deve estar lembrado que nós já falamos exatamente nessas atribuições de cada cargo, quando na segunda aula de recursos humanos nós falamos sobre a ficha do perfil funcional. Essa ficha do perfil funcional é exatamente a descrição dos cargos, é exatamente isso que o plano de cargos e salário necessita para poder formar a hierarquia dos cargos, pela importância que ele tem de contribuição ao negócio da empresa. Vamos agora construir um plano de cargos e salários, passo a passo. Para isso, eu quero que você me acompanhe agora nos próximos slides. Primeiro passo na construção de um PCS: construir as fichas de perfil funcional dos cargos. Para todos os cargos e funções, deve conter missão, responsabilidade do cargo, requisitos básicos do cargo, experiência, cursos ou conhecimentos específicos, habilidades e competências e outros dados que se julgue necessário. No segundo passo, é preciso fazer a hierarquização dos cargos e nesse momento deve ser feita a eleição de fatores de avaliação dos cargos. São aqueles fatores que serão universais para todos os cargos dentro da empresa. Devemos também fazer a constituição de uma comissão de avaliação dos cargos e separação dos cargos por grupos ocupacionais e similares. Ainda dentro desse mesmo passo, devemos fazer a avaliação do cargo de acordo com a contribuição para o negócio, não enxergando o detentor do cargo. Transformar os critérios, requisitos em fatores numéricos com graduação para cada um e fazer a revisão dos cargos para validação da hierarquia de cargos. No terceiro passo da construção de um PCS, vamos trabalhar com a questão da pesquisa de mercado sobre as práticas salariais. E aí é necessário que a empresa elabore uma pesquisa de mercado sobre os salários dos cargos existentes na empresa. Depois feito isso, é tabular cada um dos cargos e encontrar a média salarial. E por fim, estabelecer o equilíbrio entre os salários da empresa e os salários do mercado. Entramos agora no quarto passo da construção de um PCS, que é a criação da tabela salarial. Essa tabela ela vai registrar na vertical os cargos em ordem hierárquica de responsabilidade e contribuição para o cargo. Logo após, você entrará no momento de tabular cada um desses cargos para encontrar a média salarial. Feito isso, você vai levantar as diferenças salariais e o impacto na empresa para implantação, que é o chamado custo adicional. Percebeu? Construir um plano de cargos e salários não é tão complexo, é simples. Basta que você se atenha a esses passos e siga-os corretamente, para que assim ao final você tenha elaborado uma política, uma ferramenta, um instrumento de valorização e de retenção também de talentos dentro da sua empresa. E dentro do plano de cargos e salários, temos a tabela salarial. E o que é a tabela salarial? Nada mais, nada menos do que um meio físico de registrar os salários dos diversos cargos e funções dentro de uma hierarquia em relação aos cargos. E para que serve uma tabela salarial? Para que possamos ter noção dos ajustes salariais, para que o público interno tenha conhecimento das faixas salariais e para que os profissionais do mercado possam fazer sua escolha pela empresa. E aí, entendeu o que é uma tabela salarial? A tabela salarial ela está exatamente para dar visibilidade
dos salários que a empresa paga. Essa visibilidade tanto interna como externa. E esses são cargos e funções que contribuem para o resultado do negócio. Assim, quando você se enxergar na tabela salarial, você vai saber que o seu salário está justo de acordo com a contribuição que a sua atividade vem dando ao negócio e não vai querer fazer reivindicações desnecessárias ou descabidas. Agora, vejam aí no slide o exemplo de uma tabela salarial. Essa estrutura de cargos é a estrutura de cargos de uma indústria, ok? Vejam que na coluna da esquerda, como bem nós já falamos, encontram-se os cargos em ordem hierárquica de responsabilidade e de contribuição para o resultado do negócio. Logo em seguida, você verá a pontuação dos cargos, a classe dos cargos. Essa pontuação, ela vem exatamente daqueles fatores que foram definidos para que se analisasse cada um dos cargos de acordo com a contribuição para o negócio da empresa. Essa soma de pontos, ela vai em um intervalo, que é chamado amplitude de classe, onde você tem o início, o ponto médio e o fim. Essa pontuação dos cargos está de acordo com a responsabilidade e a contribuição para o resultado do negócio. Logo a seguir, vem exatamente as faixas salariais, onde você vai perceber dentro dessas faixas salariais uma graduação. Nesse exemplo aqui, ela está constando de A até G. Essa é uma graduação que serve para espelhar o crescimento do salário por mérito na mesma função. Ou seja, você, por exemplo, como está demonstrado aqui nessa tabela, é um gerente de projetos de equipamentos, está situado na classe 17, você pode ter um salário inicial de R$ 8.155 ou você já pode estar no nível intermediário, aí na mediana da tabela, com salário de R$ 9.990. Ou seja, para que serve isso? Para que você, ao longo do tempo, não se acomode e que você receba promoções por mérito. Essa é a promoção que você cresce dentro da sua própria escala, dentro do seu próprio cargo. E você pode chegar dentro desse exemplo até um salário no nível G, que seria de R$ 12.238. Já a questão do crescimento por promoção e não por mérito, é um crescimento onde você tem por competências adquiridas, você vai estar crescendo na tabela salarial. Você vai estar, por exemplo, saindo de um gerente de processos de fabricação e entrando para a próxima faixa, que seria um gerente de produção. Você sai então da classe 15 e passa para a classe 16. Se você estiver aí em um salário já dentro da média da tabela, por exemplo, em R$ 7.455, você vai assumir no seu próximo cargo com o salário além dessa faixa. Você não pode assumir com o salário inicial de R$ 7.058. E aí, provavelmente, você estaria iniciando com o salário de R$ 8.080 ou de R$ 8.646. Isso de acordo com a política da sua empresa. Ficou claro para você a tabela salarial, a composição, a constituição dela? É isso aí, gente. Essa tabela serve exatamente para tornar claro os níveis hierárquicos e o salário de cada um dentro dessa composição hierárquica de cargos. Agora eu quero que você veja e perceba quais são os principais pontos que devem constar no desenvolvimento de um plano de cargos e salários. Primeiro, você deve definir e tornar muito claro qual é o objetivo do plano de cargos e salários. Em seguida, você tem que falar qual é a metodologia que você estará aplicando e usando nesta composição do plano de cargos e salários. Em seguida, você deve tornar muito claro qual é a política de administração de cargos e salários que será adotada.
Logo após, fale das normas e procedimentos de funcionamento do sistema de administração de cargos e salários. Em seguida, faça uma descrição dos cargos, um a um, cargo a cargo, tá? Depois, parta para avaliação e ordenamento dos cargos. Diga como é que esses cargos tiveram os critérios definidos para que você pudesse chegar nesse ordenamento. Em seguida, apresente a tabela salarial, já constituída com todos os cargos e todos os salários. Defina quais são os critérios para a promoção, que é exatamente o crescimento na vertical. E defina também os critérios de desempate, quando aí você tiver que instituir uma premiação e essa premiação for por mérito e você tiver que desempatar. Então você precisa ter esses critérios bem definidos de desempate. Agora, o que é importante depois de você constituir esse plano de cargos e salários? Você desenvolveu ele, todo direitinho, todo perfeito, foi aprovado por sua diretoria. Mas ele só terá validade se você registrar este plano de cargos e salários na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego da sua região. Não adianta a empresa colocar em prática se ele não estiver registrado na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, porque é o órgão fiscalizador, é o órgão que vai validar todas as práticas do relacionamento empregado-empresa. E isso é importante que você deixe registrado, porque inclusive você evita demandas judiciais mais na frente por causa de algum incômodo que algum funcionário venha a ter. E aí, dentro do teu plano de cargos e salários, vai estar tudo muito claro, muito bem definido e que você vai conseguir provar a incongruência se assim vier a existir esta demanda. Benefícios com a implantação de um plano de cargos e salários. Primeiro benefício, define claramente a política salarial e os modelos estratégicos de remuneração variável e por competência. Desenha o perfil e competências dos cargos estratégicos da organização e mantém o equilíbrio interno da organização através da lista de cargos, responsabilidades e resultados esperados. Percebeu a importância do plano de cargos e salários? Ele faz parte de um dos instrumentos importantíssimos dentro da organização, dentro da política de recursos humanos. Porque é através do plano de cargos e salários que você vai poder se nortear e entender como pode ser o seu crescimento dentro da empresa. Você vai saber como crescer na horizontal, que é exatamente o teu crescimento por uma promoção dentro da mesma função. E você vai saber também como crescer na vertical, que é o teu crescimento por ascensão, é o teu crescimento por conhecimentos novos adquiridos. Essa é a importância de um plano de cargos e salários. E ele torna claro para você a posição onde você se encontra dentro da organização. A essa altura, você já sabe responder a nossa problemática. Tenho certeza que você já sabe por que é que gerou o mal-estar nessa questão de um novo cargo dentro da empresa. E que o seu Luiz queria usar da influência e do poder quando a área de recursos humanos estava exatamente buscando fazer um processo seletivo. E o que faltou? Faltou exatamente o plano de cargos e salários. Esse plano de cargos e salários que define exatamente as normas de ascensão, que define exatamente as promoções, como você deve galgar dentro da empresa. E importante, acima de tudo, que esse plano estivesse registrado na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. É isso aí, gente. Chegamos agora ao final de mais uma aula. Quero agora mais uma vez que você reveja um pouco do que nós fizemos hoje. Fomos nós. Hoje você aprendeu a contextualizar a importância de um plano de cargos e salários e também a construir um plano de cargos e salários passo a passo. Agora é chegada a hora da sua avaliação.
E por que da avaliação? Para que você se reconheça e que você se veja o quanto você aprendeu ou o quanto você ainda precisa se dedicar aos estudos. Portanto, vá ao seu ambiente de estudos, realize as avaliações que lá estão. E eu espero encontrar com você na próxima aula. Até mais!